Olá, mulheres, sejam bem-vindas. E hoje eu venho trazer uma palavra do Senhor para o seu coração. Eu espero que possa te edificar e falar muito com você. E eu declaro isso para você em nome de Jesus. É uma palavra simples, mas muito diretiva para a sua vida. Então, fica nesse vídeo que eu sei que essa palavra aqui vai abençoar a sua vida, o seu dia, e você vai poder crescer em mais intimidade com o Senhor e conhecer mais do que o Senhor quer de nós, como mulheres. E hoje eu queria te fazer uma pergunta. Nós conhecemos o nosso tempo? Sabemos esperar o nosso tempo? Quantas vezes, né? A gente tenta fazer coisas com a força do nosso próprio braço e na maioria das vezes nunca dá certo. Ou no meio do caminho a gente se sente cansada, sobrecarregada. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? E hoje eu vim trazer uma palavra para você. E essa passagem, porque nós vamos aprender com o mestre. E exatamente isso. Jesus. Jesus nos ensina a saber esperar o tempo certo para todas as coisas. E olha como essa palavra, como essa passagem de Jesus nos ensina muito. Eu vou lendo aos poucos com você. Eu espero que você também acompanhe aí, abra sua Bíblia. Se você não tem costume de abrir, faça isso diariamente na sua vida, que você vai ver que você vai se aproximar mais do Pai, você vai entender mais as direções. Então, uma coisa do nosso dia a dia que eu estou trazendo hoje aqui e lendo aqui na palavra do Senhor, para você ver que essa palavra aqui pode sim ser usada no seu dia a dia, no seu cotidiano. E vamos lá, hoje a passagem fica lá em João 7, 1, e aí eu vou lendo algumas mensagenzinhas que eu anotei aqui, o Senhor foi me dando essa passagem dessa forma, e eu sei que vai falar com você de alguma forma. Em nome de Jesus, ela vai ser luz para o seu coração, para o seu dia aí. E diz assim: passadas essas coisas, Jesus andava na Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de festa do tabernáculo, estava próxima. Então os irmãos de Jesus dirigiram-se a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Preste atenção em cada palavra que eu vou ler aqui agora, que eu já estou lendo. Eu creio que você já está recebendo aí. Então Jesus disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Eu quero continuar, mas eu quero parar aqui para que a gente possa entender. Os judeus queriam matar Jesus. E ali, até os próprios irmãos de Jesus estavam intisicando ele, né? Como diz no dia de hoje. Estava ali querendo que Jesus fosse a essa festa, né? E, como diz aqui, que nem os próprios irmãos acreditavam nele. Já que você faz essas coisas, mostre para o mundo. Mas Jesus conhecia o seu tempo. Jesus conhecia que não era chegado o tempo dele ainda. Jesus sabia falar não. Ele deixou bem claro: eu não vou. E o que eu aprendo com isso para os nossos dias, dia a dia? Precisamos aprender a dizer não quando não é chegado o nosso tempo. Às vezes, porque todo mundo está indo, não significa que você tem que ir. Você sabe se esse é o seu tempo?
Às vezes está todo mundo investindo numa coisa e você quer muito investir porque você achou legal. Era uma festa. Será que nós, nesse lugar de Jesus, se estivéssemos nesse lugar de Jesus, nós conseguiríamos dizer: não, eu não vou para essa festa? É uma festa onde só tem coisas boas, né? Comida, um monte de coisa, pessoas que a gente conhece, conversar. Será que a gente consegue ser hoje, voltado para os nossos dias de hoje, mulher? A gente consegue dizer não às vezes para as amigas, porque a gente sabe que não é o tempo. Vai lá, amiga. Vai lá, minha irmã. É o seu tempo, mas ainda não chegou o meu. É tão lindo ver uma mulher que consegue dizer não, não porque você não gosta daquela pessoa, mas porque o seu tempo ainda não chegou. Precisamos conhecer o nosso tempo no Senhor. Porque às vezes o que é para sua irmã, para sua amiga hoje, né, não é para você. Às vezes não chegou o seu tempo ainda. E às vezes chegou, e se chegou, você quer carregar todo mundo com você. Não, é o seu tempo. Às vezes não é o da sua irmã. E Jesus deixa bem claro aqui que os irmãos dele foram todo mundo para a festa, mas ele se colocou e sabia qual era o tempo dele. Olha como a gente aprende com Jesus, né? Jesus, se a gente reconhecer o nosso tempo, a gente vive aquilo que Deus tem para nós. E Jesus sabia, sim, qual era o tempo dele e o que o Pai tinha para ele. E quando o Senhor toma conta disso tudo, é perfeito, tudo vai acontecendo, se encaixando perfeitamente. E eu quero continuar. E mais em seguida diz assim, lá no 10. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, outros diziam, não, não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Jesus foi à festa. É bem claro aqui na Bíblia. Diz que Jesus foi à festa, mas ele foi em segredo. Quantas vezes o pai não precisa tratar primeiro a gente em segredo, no secreto, para que depois venha à luz aquilo que ele tratou? E quantas das vezes a gente quer cortar, a gente quer acelerar esse processo? Jesus conhecia muito bem o tempo dele. Não era tempo dele expor, né, tudo ali para as pessoas. Ele sabia que ia chegar esse momento, mas ele sabia que não era o tempo. Precisamos aprender isso, mulheres. Eu e você precisamos aprender o tempo certo do Senhor, porque Ele tem as coisas sob controle e nós não temos. Então não ache que você está aí perdendo, né? Esses dias conversando com a minha filha que é adolescente, quem tem adolescente sabe como é que é, uma ansiedade atrás da outra. E tinham coisas que as amigas dela estavam fazendo e ela falava assim: mãe, eu acho que eu tô ficando para trás. Eu falei: não, filha, não é o tempo do Senhor. Porque o Senhor falou que vai te esconder e no momento certo ele vai te expor. Mas se você for exposta antes do tempo, você morre. É igual o bebê dentro da barriga da mãe. Ele tem que passar ali, né? Aquele período escondido ali, para depois ele vir à luz. Pode nascer antes do tempo, mas mesmo assim ele não sai do hospital até o tempo certo. Então as pessoas não veem o bebê. Quem vê geralmente quando o bebê nasce de 5, 6 meses é na UTI, é só os pais. Então é algo gerado no secreto, mesmo que saiu por algum acaso, né? Ali no caso do bebê, nasceu prematuro, mas ele é cuidado ainda ali e não é exposto para ninguém. Então, a gestação precisa ser gerada dentro de você primeiro, para depois sair à luz. Jesus entendia isso perfeitamente. Ele foi, mas ele foi no secreto. A Bíblia deixa bem claro isso. E eu quero continuar essa leitura com você.
Lá no 14 diz assim: quando a festa estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não, se não chegou a estudar? Vou parar aqui. Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Era uma festa. Quantas de nós, quando vamos numa festa, a gente vai para se divertir? Jesus foi com propósito. Quantas de nós falta em nós propósito para fazer as coisas? Não, eu estou na festa aqui, não tem como eu falar de Jesus, não. Não, eu tô fazendo compra, minha vida tá corrida, não tem como eu falar de Jesus, não. Tô com as amigas, tô com muita tarefa, não tem como eu falar de Jesus, não. Não tem como eu falar de Deus, não tem como eu levar a palavra do Senhor, tem como você levar a palavra do Senhor em todo lugar. Jesus estava numa festa ali, muitas pessoas estavam se divertindo, né? Bebendo, brincando, pulando, conversando. Jesus foi com um propósito. Jesus não chegou antes de ninguém porque ele não queria ser visto. Jesus sabe viver o tempo dele. E aqui ele foi com propósito. Vá com propósito para lugares. Toda vez que o Senhor me coloca num lugar, eu quero ir com propósito. Eu sempre saio de casa depois de um tempo, tá, gente? Não foi a minha vida inteira isso, mas depois de um tempo, eu falo: Espírito Santo, vai comigo. Eu já acordo de manhã falando: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Acorde no seu dia de manhã, mulher, e pergunte ao Senhor: como eu posso ser útil para ti hoje, Pai? Como o Senhor pode usar a minha vida hoje? Numa festa, ou no mercado, ou na farmácia, ou em qualquer lugar que você for, no seu trabalho, na sua escola. Pergunte ao Senhor como você pode ser útil, como Ele pode te usar. Jesus foi numa festa e começou a ensinar. Tá dentro de você o que Jesus quer fazer. Tá dentro de você o que Deus separou para você fazer. E isso tem que ser no seu dia a dia. Não é só no culto. Não é só no domingo. Não é só ou na quarta e no domingo, na segunda. Não é só no culto. É no dia a dia. É numa festa. Jesus sabia o propósito dele. E olha só, Jesus nem tinha estudado. Como poderia ser letrado? O que Deus tem para você, Ele prepara. Ele que faz. Quando a gente entende que é o Senhor que faz, não somos nós temos sim que estudar, né? Ler a Bíblia, meditar, estudar, fazer nossos estudos, mas é o Senhor que dá autoridade. Aqui Jesus tinha autoridade para falar do Pai. Porque Jesus não queria se mostrar. Jesus não queria mostrar que ele era melhor, o ego de Jesus não era alto. Jesus era humilde. Quantas vezes a gente vê pessoas com o ego lá em cima, porque acha que sabe mais do que o outro? Não podemos ser assim, não podemos aceitar mulher ser assim. Não somos melhores que ninguém. Não somos. E não se ache incapaz também, porque é Ele que te prepara. Às vezes você se prepara tanto, estuda tanto, faz tanto, e você fala: não consigo sentir, eu tô aqui só falando, mas como um robô. E às vezes você não se prepara. Quer dizer, você se prepara, né, espiritualmente, mas não se prepara estudando, porque às vezes você não tem condições, às vezes você não tem dinheiro para estudar, fazer uma faculdade de teologia, mas o Senhor te usa. No teu dia a dia você nem percebe. E às vezes você percebe. E isso exatamente dessa forma. É Ele que capacita. É o Senhor que capacita. Não é os teus estudos, os teus diplomas, os teus cargos. É o Senhor que te capacita. E eu queria finalizar aqui. E lá no 16 diz assim: Jesus respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Jesus sabia claramente aqui
que o que vinha dele não era dele, era do Pai. O que vem de você, minha irmã, minha amiga, o que vem de você, mulher, não é seu, é do Pai. Ele não quer usar só para sua vida, para sua casa, para sua família, apesar dele usar, e ele vai usar, mas ele quer transbordar na vida de outras pessoas. Se permita. Que hoje a sua oração seja essa: Senhor, usa a minha vida, me faça a esperar o momento certo, o tempo certo para todas as coisas. Me ensina, Jesus, a ser igual a você. E eu finalizo aqui e deixo isso para o seu coração. Que você possa, sim, esperar o tempo certo. E saiba que não é seu. Jesus sabia que era do Pai, a autoridade que ele tinha. E o Senhor nos concede autoridade quando somos verdadeiramente entregues a Ele, quando não queremos para si próprio, quando a gente quer além de nós. Deixa o Senhor te usar, deixa Ele te gerar no secreto, porque vai chegar a hora que vai vir a luz, vai sair para fora e vai ser gerado na vida de outras pessoas. Você vai ser usada como um canal para abençoar a vida de outras pessoas. Pare de se sentir incapaz, porque Deus te faz capaz. É Ele que capacita, é Ele que escolhe, é Ele que chama, é Ele que conhece o seu coração. Acabe esse vídeo, medite nessa palavra, mergulhe nessa palavra e vá orar ao Senhor, pedindo para Ele te ensinar a esperar. Eu declaro para você todas as bênçãos do Senhor. E que o Senhor e o Espírito Santo possa falar grandemente seu coração através dessa palavra. Amém.